Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal. Vamos retomar aí nossos procedimentos para criar o mapa de declividade. Eu demonstrei no vídeo anterior como fazer um mapa de declividade de uma maneira mais assim simples, certo? Sem muita complicação. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que faz o mapa de declividade com alguns passo a passos a mais. Vocês vão ver que tem uns dois passos aí que de certa forma não precisa fazer para você chegar direto ao mapa de declividade. Mas aí como eu vou perpassar por eles, eu vou meio que pincelar esses passos até o fim, justamente para poder explicar, porque são os procedimentos em que se eu não explicar eles na sua totalidade, vai ficar meio assim, poxa, ele fez aí um procedimento que não vai agregar, tá entendendo? Mas vocês vão ver que é até importante, eles até é vinculado com o que a gente está estudando aqui, que é declividade, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, em vez de ir na ferramenta Slope, aqui em Surface, a gente vai para a ferramenta Hydrology. Essa ferramenta Hydrology é basicamente uma caixa de ferramentas que tem algumas ferramentas, na verdade, umas ferramentas bastante úteis para análise de bacias hidrográficas, certo? Desde delimitação até hierarquização de canais, né, fluxos de direção, esse tipo de coisa. Então, a parte de morfometria de bacias hidrográficas fica com essa ferramenta, caixa de ferramentas da Hydrology. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre ela aqui, certo? Ou uma bateria de vídeos, né? Vários vídeos, né? Uns 2, 3 vídeos aqui sobre ela, dependendo do tamanho que vai ficar cada vídeo, né? Não gosto de fazer vídeos muito longos. Mas enfim, como é que a gente vai fazer isso? Esse mapa de declividade. Primeiramente, a gente vai precisar tirar o fluxo de direção, certo? Extrair o fluxo de direção a partir da imagem SRTM, da nossa imagem de elevação. A gente vai ver se é possível extrair o fluxo de direção de uma maneira direta, senão a gente vai fazer alguns ajustes e depois partir para declividade. Vamos fazer logo na prática, que aí eu vou explicando para vocês. Então, primeiro a gente vai aqui em Flow Direction, certo? Que é fluxo de direção. E a gente vai colocar a nossa imagem SRTM de Vitória de Santo Antão, que é o que a gente está trabalhando. Vamos dar um output aqui nela, certo? Deixa eu ver, tem uma raster aqui. Aí vamos lá, eu vou dar o nome de FD, né? FD de Flow Direction 01, e eu vou explicar porque que eu estou numerando. .tif. Deixar assim, bem sintático o nome. Salvar e dar OK. Aí pronto. Aí temos aqui uma imagem aqui de fluxo de direção, e o que danado é isso aqui, né? Fluxo de direção ela é basicamente uma ferramenta que vai nos mostrar a direção de fluxo da superfície, da superfície não, de águas superficiais, certo? Em um determinado terreno. Através dele, ele vai basicamente revelar pra gente algumas informações. Não apenas a direção do fluxo, certo? Da água em superfície, mas o direcionamento das encostas, que é bastante importante do ponto de vista analítico de encosta, de declividade. O fluxo de direção é bastante importante. No entanto, quando eu tirei aqui, ele me deu retornou para mim, né, gerou para mim uma imagem raster com valores que vão de 1 a 253. Sendo que a metodologia utilizada para extrair o fluxo de direção é uma metodologia chamada de D8, em que você vai ter 8 valores, certo? Compartimentados em classes, certo? E esses 8 valores vão nos retornar, nos entregar, certo? 8 direções. As direções dos pontos cardeais e as direções dos pontos colaterais. Então, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Então, são 8 tipos de células. E aqui a gente tem, no entanto, de 1 a 253. É o que isso nos mostra.
nos mostra que essa imagem aqui, ela tá incorreta, né? Essa fluxo de direção tá incorreta. Então a gente precisa corrigir isso. Como é que a gente corrige isso? A gente corrige isso através de algumas ferramentas. Primeiro a gente vai utilizar essa ferramenta Sync para nos mostrar, certo? Se existem células, se existem pixels com inconsistências, com imperfeições, com desincronizações. Porque para poder tirar o fluxo de direção de maneira correta, é necessário que todos os pixels eles estejam sincronizadinhos, porque ele vai utilizar meio que uma metodologia de, vamos dizer assim, de vizinhança, né? Através da vizinhança que eu vou saber qual é o meu fluxo de direção, né? De uma célula para outra. E eles precisam estar bem sincronizadinhos. Então esse aqui vai nos retornar as células, certo? Os pixels em que não vão estar, de que os pixels, no caso, que não estão sincronizados. Para isso, a gente aqui em input, a gente precisa de um fluxo de direção, que a gente tirou, então aqui o fluxo é errado. Fluxo de direção é errado. E aqui eu vou dar o output rapidão. Vou colocar aqui sync.tif. Salvar e dar OK. Certo. Aí temos aqui o sync, deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui. A gente pode ver, ó, que tem várias células, vários pixels distribuídos por todo o território aqui, todo o território de Vitória, com desincronizações. Aí, sabendo-se disso, a gente vai utilizar agora uma ferramenta, certo? Para justamente preencher essas imperfeições, para poder corrigir essas imperfeições, que é a ferramenta Fill. Clicando aqui em Fill, o input não é mais a direção de fluxo. A input agora é a imagem SRTM, que é a que precisa ser corrigida, de certa forma. Então aqui a gente vai colocar a nossa imagem de Vitória, certo? E aqui a gente vai colocar o nosso output, que eu vou deixar como fill. Fill.tif. Pode ser assim mesmo, com o fio minúsculo. Pronto, só isso mesmo, dá um OK. Pronto. Ele não vai entregar, nos vai entregar, né? O programa vai entregar pra gente uma imagem SRTM teoricamente corrigida. Por que teoricamente? Porque agora eu vou fazer o fluxo de direção de novo. Eu vou fazer lá o fluxo de direção para saber se está tudo corretinho. Ok? Veja que são um looping, certo? Uns passos a mais. E em tese a gente não precisaria para tirar a declividade. Que o cerne aqui do vídeo é declividade, mas tudo bem. Eu vou explicar por que eu estou fazendo tudo isso aqui. Então, vindo aqui novamente, a gente vai dar um input vai ser fill. E aqui em Flow Direction, eu vou colocar o Flow Direction 02 agora aqui. Certo? Por isso que eu coloquei 01 antes, né? Porque já ia ter um 2. Eu imaginei que fosse ter, né? Pronto. Estamos aqui tudinho certinho. Aqui as outras caixas não precisa mexer. Pronto, aí. Você lembra que eu falei? Agora tá certinho, ó. Você lembra que eu falei que são 8 valores, ó. 1, 2, 4, 8, 4, 16, 32, 64, 128. No caso, 8. Aí como é que a gente interpreta o fluxo de direção que vai linkar com declividade? A partir do 1 ao 128, a gente vai interpretar isso de maneira horária. Ok? Em que você tem um pixel no centro e os 8 pixels que circundam esse pixel no centro, eles vão servir como, imagino, como um relógio, certo? Em que o 1 ele vai ser representado pelo norte, o 2 pelo nordeste, o 4 pelo leste, o 8 pelo sudeste, o 16 pelo sul, o 32 vai ser o sudoeste, o 64 oeste e o 128 vai ser a minha direção noroeste, ok? E aí o que isso retorna pra gente? Retorna, por exemplo, a posição da encosta, certo? A direção da encosta é a direção em que a água também ela vai percorrer, né, em superfície.
Então vou dar uns exemplos aqui. Vamos pegar essa cor vermelha aqui, essa cor mais, acho que é um roxo, né? Cor vermelha e cor roxa. Nesse trecho aqui, certo? Do município. Então esse trecho aqui em vermelho, ele vai ser, vamos lá aqui, norte, nordeste, leste, e o roxinho vai ser nordeste. Então aqui eu tenho encostas que vão direcionar a água para o leste, e aqui encostas que vão direcionar a água para o nordeste, certo? Isso serve para tabuleiro costeiro, isso serve para colinas, para Piemonte, certo? Serve para uma série de feições geomorfológicas que a gente quiser estudar, ok? Então já tem aqui o mapa de fluxo e direção. Mas o que interessa para a gente é justamente esse fio aqui para declividade, ok? E a gente vai lá em slope para poder tirar agora nosso mapa de declividade em tese corrigido, ok? Então vindo aqui em slope, a gente vai dar como dado de entrada fio, certo? Que é a nossa SRTM já meio que corrigida. E aqui a gente vai dar o nome, esse Vitória Slope aqui 02 que eu coloquei antes, tá fazendo uns testes. Vou colocar aqui, tá 01, vou deixar 01. Deixar 01 aqui. Salvar. Ok. E aqui tá em graus, e aqui eu tenho um fator Z que eu fiquei de explicar para vocês o que é. O que é o fator Z, gente? O fator Z, ele é um fator que é um fator de ajuste de conversão entre unidades de medidas de elevação. Porque o que acontece? Dentro do plano cartesiano a gente tem x e y, certo? Em que o y ele é representado pela latitude e o x é a longitude, certo? E aí entra o z nesse meio. Por quê? Porque a gente está trabalhando com elevação. O z ele é justamente o terceiro vetor, certo? Que vai meio que deixar em 3D. O nosso plano 2D vai ficar em 3D. O z seria a elevação. E esse fator z, então, é um fator que ele vai fazer a conversão, certo? Se você quiser, entre unidades de medida de elevação. Então, por exemplo, de metros para pés. Você vai alterar aquele valor ali, se você quiser fazer a conversão na hora que faz já o mapa de declividade. Como o nosso mapa ele já está em metros e em coordenadas geográficas, coordenadas decimais, a gente não vai precisar fazer nenhum ajuste, ok? Então a gente já vai dar um ok aqui. E a gente tem o nosso mapa de declividade aqui, número 2, né? 2.0. Vamos ajeitar ele aqui para a gente poder comparar com o mapa anterior, né? Porque afinal de contas, né, todo esse rolê, né, precisa dar algum resultado, ok? A gente vai ajeitei ali a rampa de cores, vou ter que ajeitar de novo, porque a gente precisa colocar do mesmo naqueles parâmetros lá da Embrapa, né? Os parâmetros lá de declividade, as classes, que é 3, 8, 20, 45 e 75. Dá um ok. Ok. Certo. Aí, tem que ajeitar de novo. Flip Colors. Aplicar. Vamos ver se mudou alguma coisa. Deixa eu deixar aqui. Minimizar aqui. Pronto. Vamos comparar nossas imagens aqui. Deixa eu fechar esses dois aqui para ajudar. Vou pegar aqui umas. Dá um zoom. Ó. Viu que dá diferença? Principalmente, e eu acho que eu falei isso no vídeo anterior, principalmente na classe de relevo plano. Olha aqui. O relevo plano, né, a declividade plana, ela muda bastante. Certo? Então ele é interessante a gente fazer esse procedimento quando quer fazer uma correção de imperfeições na nossa SRTM, certo? A gente faz usando esse procedimento aqui, certo? Muito bem. Aí, esse vídeo que eu queria trazer para vocês, um vídeo completinho aí, teve fluxo de direção e teve declividade. Espero que vocês tenham gostado.
e até mais.